Entendido até aí, galera, essas ideias das cúpulas, o reator, eu quero entrar agora também para uma parte... Aqui a gente fez uma parte mais superficial, vamos dizer assim, embora a gente já entrou em alguns pontos bem técnicos, a gente fez uma parte mais superficial aqui. Eu quero agora convidar vocês para o seguinte, eu vou entrar para uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Um pouquinho de conhecimento básico sobre radioatividade, que é importante que todo mundo tenha. É importante que todo mundo saiba um pouquinho sobre radioatividade para ter uma noção e entender um pouco melhor o que pode acontecer por aí, quais são os reais riscos que a gente tem hoje com a radioatividade. Então eu quero comentar para vocês também algumas aplicações e quero já deixar aqui de cara, né, assim, de início, tá? De início, que a radioatividade e a energia nuclear tem muito mais coisa positiva para nos entregar do que negativa. Os benefícios da aplicação da radioatividade e da energia nuclear são infinitamente maiores do que os malefícios que eles podem causar. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui porque isso já acontece hoje e pouca gente sabe disso, né? Ou seja, a gente carrega muito ainda um trauma muito forte e claro, completamente compreensível esse trauma, né, de Chernobyl, de Fukushima, de aqui no Brasil mesmo, né, do acidente que aconteceu em Goiânia. Então, enfim, a gente carrega diversos traumas de acidentes nucleares, isso é completamente, enfim, compreensível, mas a gente vai ter que superar esses traumas. E eu já vou contar para vocês aqui por quê. Porque as aplicações da energia nuclear e da radioatividade, além de terem desenvolvido muito a parte de segurança radiológica, de protocolos de segurança, inclusive de segurança nos reatores nucleares, isso é muito importante. Ou seja, podem ter certeza que acidentes nucleares como o de Chernobyl certamente nunca mais acontecerão. Tá? E não é porque aconteceu um acidente desse que a gente tem que entregar completamente, sem parar de usar a tecnologia nuclear e perder todos os benefícios que ela já nos dá hoje. Tá? E eu vou comentar aqui que muita gente não conhece esses benefícios todos. Certo? Então, assim, a gente tem que saber os benefícios, tem que saber os riscos e a gente tem que saber optar enfim, né, e nós como nação, ter um pouco de conhecimento sobre isso para a gente poder entender as decisões aí dos nossos representantes também sobre esse tema. Beleza? Então é isso, eu quero passar para vocês uma noção, um pouquinho sobre o que é a radioatividade, o que é isso aqui, da onde que veio, quem é que faz, né, do que se alimenta, enfim. Quero comentar para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Feito? Vamos ver o que mais aqui. Beleza, vou seguir aqui então, galera, tá? Vou seguir aqui. Valeu, MD, tamo junto. Vamos lá. Pessoal, radioatividade, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber. A radioatividade é um processo natural. Já existe na natureza, sempre existiu e vai continuar existindo. A humanidade estando aqui ou não. Isso já existe na natureza e é um processo natural e espontâneo. Só que aí, vamos lá. Toda a matéria, tudo que forma o nosso corpo, tudo que é material, seja líquido, sólido ou gás, é feito do que a gente chama de átomos, e dentro dos átomos nós temos duas regiões. Uma região que se chama núcleo e uma região que se chama eletrosfera, que é o que está em volta desse pequeno núcleo. E nesse pequeno núcleo, é lá naquele núcleo muito, muito, muito pequenininho, tá? Dentro dessa região do átomo, que são os da tabela periódica, que eu já vou mostrar, é lá naquele núcleo que sai a radioatividade. Então, a radioatividade é a atividade nuclear. E os núcleos atômicos, tá? Esse aqui é um desenho, uma representação do átomo. Os núcleos atômicos, lá nos núcleos atômicos, podem acontecer reações químicas. E essas reações químicas acontecem. Elas já acontecem, isso se dá por processos naturais. E lá do núcleo, essas reações químicas podem emitir partículas, como as chamadas radiações alfa, beta e gama, que são as principais radiações que são, enfim, que acontecem na natureza, são as mais comuns, mas existem várias outras, tá? Várias outras radiações nucleares, vários outros tipos de radioatividade, mas os três principais tipos de radioatividade são esses, das radioatividades alfa, beta e gama, e esses átomos, tá? São os da tabela periódica mesmo, que eu tenho certeza que você já conhece, certo? Então aqui está organizada aqui, basicamente, a tabela periódica organiza todos os tipos de átomos que a gente pode ter, dos elementos químicos, e todos os átomos que estão na tabela periódica, eles podem assumir configurações que os núcleos acabam emitindo radioatividade. Ou seja, a radioatividade pode acontecer com todos os elementos químicos, todos. Mas claro, existem alguns elementos químicos que não emitem radioatividade, tá? Então, por exemplo, o carbono. Inclusive, o carbono é o elemento assim mais comum que a gente tem no nosso corpo, ou seja, grande parte do nosso corpo é feito com átomos de carbono, com um Czinho aqui, tá? Que é o 12 aqui da tabela periódica. Não, o 6 da tabela periódica, né? Que tem massa nuclear 12, tá? Então a gente chama assim, o carbono
12. O carbono 12 é porque no núcleo dele ele tem 12 partículas. Dessas 12 partículas, 6 são prótons e 6 são nêutrons. Esse é o carbono 12. Mas o carbono também pode ter uma quantidade diferente de partículas no núcleo, por diversos motivos, tá? Então o carbono ele também pode ser o carbono 13. O carbono 13 ele tem 7 nêutrons e 6 prótons. Esse é o carbono 13. O carbono 13 também é estável, ou seja, um elemento que é classificado como estável, ele não emite radioatividade. Então, ali, o núcleo do carbono 12, ele não emite radioatividade. O núcleo do carbono 13 não emite radioatividade. Mas, por alguns motivos na natureza, inclusive por causa das estrelas e processos que acontecem, enfim, processos naturais, pode acontecer que uma parcela dos carbonos que existem na natureza sejam carbonos 14, por exemplo. Os carbonos 14, eles são radioativos. Os núcleos de carbono 14, que contêm 8 nêutrons e 6 prótons, são radioativos. Eles vão emitir radioatividade, eles vão emitir ali energia, partículas, para transformar esse núcleo num núcleo estável. Então, a radioatividade acontece devido a uma instabilidade natural que acontece na natureza, tá? Tá tudo certo aqui, tá? Tudo certo, tudo com a natureza. O humano, ele estudou isso aqui, ele descobriu isso aqui, ele não criou a radioatividade, tá? Então a radioatividade não é um desenvolvimento humano. As tecnologias e aplicações a partir dela, aí sim, porque a gente começou a estudar a radioatividade, saber como que ela funciona, saber como que ela se configura, o que é que pode acontecer em cada situação, com cada configuração de núcleo atômico, seja ele radioativo ou não, e a partir daí a gente começa a achar aplicações, tá? Aplicações. Tanto esse conhecimento aqui, tanto pode ser utilizado para construir bombas nucleares que vão destruir cidades e matar pessoas, quanto gerar tecnologias que vão salvar vidas, por exemplo, na cura de câncer. Certo? E é esse o ponto aqui que eu quero deixar em aberto aqui na aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar de algumas situações ruins e de algumas aplicações boas da energia nuclear. Tá? Porque é um conhecimento que está aqui à disposição, a gente pode desenvolver tecnologias, tanto para desenvolver armas e ameaçar os outros ou matar os outros, quanto desenvolver tecnologias para salvar vidas. E eu digo para vocês hoje, a gente tem muito mais tecnologias para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida de todo mundo, utilizando a radioatividade de maneira saudável, do que do outro lado. Mas o outro lado também existe, né? Então a gente tem que entender esses dois lados, tá? A gente tem que saber que o conhecimento está aqui e a gente pode produzir coisas boas ou coisas ruins com ele, tá? Então a radioatividade é isso. É quando um núcleo instável, quando a configuração do núcleo do átomo tem uma instabilidade, tem uma configuração ali estranha, que vai gerar uma reação química e que vai acabar emitindo partículas e energia. Essas partículas são as principais, né? Alfa, beta e gama, onde alfa é um outro pequeno núcleo atômico, beta são basicamente elétrons e irmãos gêmeos dos elétrons, os pósitrons, e gama que é tipo um raio-x, tá? É tipo um flash de luz invisível, a gente não enxerga raios gama, mas é tipo um flashzinho de luz de raio-x, tá? Só que raio-x não são produzidas por radioatividades. O raio-x a gente utiliza equipamentos eletrônicos para produzir. E raios gama, que são parecidos com os raios-x, aí eles saem de núcleos instáveis. Um fato interessante que a gente tem que saber aqui, do porquê que um reator tem aquela cúpula de concreto, é porque as reações químicas que acontecem lá dentro, no núcleo do reator, e os tipos de materiais que tem lá dentro que são radioativos, então, os materiais que são utilizados de combustível nuclear, eles são radioativos, então eles vão emitir ali as suas partículas alfa, beta, gama e tudo mais, vão emitir as suas radioatividades. E além disso, existem processos de fissão nuclear, que eu já vou comentar aqui o que é, de fissão nuclear, que é realmente separar um núcleo em dois, tá? E quando a gente separa um núcleo em dois, a gente libera energia no ambiente, a gente aquece o ambiente. E é isso basicamente que se faz nos reatores, nas usinas termonucleares, tá? A gente faz o processo de divisão nuclear, de fissão, de divisão nuclear, e essa divisão nuclear libera energia no ambiente. E essa energia no ambiente a gente utiliza para aquecer a água. E aí, aquecendo a água, a gente tem uma usina termoelétrica. Tá? Porque uma usina termoelétrica pode utilizar para aquecer a água, por exemplo, gás natural, pode utilizar carvão, pode usar lixo, pode usar, sei lá, queimar o que quiser. E produzir energia queimando. Só que a queima, um processo de queima de um combustível, vai liberar gases, enfim, estufa na atmosfera, vai liberar CO2, vai liberar carbono. E os processos nucleares não são queimas, não libera carbono. Então, é
um método de produção de energia elétrica que é limpa. Que é limpa. Não tem queima, não tem liberação de carbono aqui. Beleza? Então a gente precisa ponderar isso. Por isso que a energia nuclear é uma excelente opção, inclusive na COP26, que aconteceu aí recentemente. A gente teve muitos trabalhos, muitas apresentações de trabalhos defendendo o uso da tecnologia de fissão nuclear como transição para um processo de energias limpas. Ou seja, a gente pode aumentar a produtividade de energia por energia de fissão nuclear e substituir rapidamente processos que causam, né, enfim, o agravamento aí do aquecimento global. Beleza? Então, ó, é importante a gente conhecer também um pouquinho das algumas radiações, tá? E algumas radioatividades. Então, e saber que existem diferentes barreiras que essas radioatividades podem atravessar. Então, as partículas alfa são as mais fraquinhas, as que não atravessam quase nada. Então, as partículas alfa, elas não conseguem andar muito no ar, elas não conseguem atravessar papel, por exemplo, ou finas folhas de plástico. Não passa da roupa, não passa da nossa pele, basicamente. As partículas beta já atravessam bem praticamente todos os materiais, exceto metais. Então, se a gente utiliza uma placa de metal, a radioatividade do tipo beta para ali. Raio-X, assim como os raios gama, tá? Bom, enfim, os raios-X e os raios gama, a gente vai utilizar grossas camadas de metais e também, às vezes, a gente precisa, para raios gama, que pode atravessar, um pouco melhor para atravessar metais, tá? Raio-X a gente utiliza placas metálicas. Raios gama pode atravessar algumas placas metálicas, que o raio-X não atravessa, e aí a gente utiliza um concreto especial com chumbo. Então esse concreto é um concreto todo especial, com chumbo, com parafina, então ele tem várias multicamadas, então tem toda uma tecnologia. É o concreto mais tecnológico que existe, é o concreto que se utiliza em usinas termonucleares. Além de toda a estrutura que é esférica para justamente ter um poder de resistência, tanto de pressão, né, de vaso de pressão, quanto de ataques de fora para dentro também, de altíssima resistência. Então tem várias malhas e camadas e subcamadas de concreto especial, que é o que se utiliza nas usinas termonucleares. As cúpulas dos reatores termonucleares são feitas de concreto especial, tá? Inclusive, um tipo de radioatividade que é resultante lá dos processos que acontecem dentro dos reatores são nêutrons. E tanto os raios gama quanto os nêutrons são os piores aqui, são os que atravessam praticamente tudo. Então, tanto os raios gama quanto os nêutrons são os mais perigosos, são os que a gente tem que se preocupar mais. E é por isso que a gente precisa todo de um aparato de contenção dessas radioatividades lá dentro do reator. Certo? Então é por isso que os reatores são feitos desse material aqui. É um concreto chumbado com camadas de parafina, é todo tecnológico, todo especial para contenção dos raios gama e da radioatividade que tem lá dentro de raios gama e nêutrons, principalmente. É isso que a gente tem que se preocupar. O resto já vai ficar por ali mesmo. Além disso, tem uma outra substância que é muito boa para segurar raios gamas, que é a água. Então, a água, é muito importante que esse núcleo esteja dentro de uma grande piscina de água, porque a própria água já espalha raios gama, e então os raios gama que iam sair para um lado, eles acabam meio que desviando para tudo quanto é lado de maneira meio aleatória, e isso acaba contendo a radioatividade gama dentro da cúpula do reator. Então, onde que tem material radioativo e radioatividade? Dentro do núcleo do reator. Beleza? Dentro do núcleo do reator. E como que o núcleo do reator contém essa radioatividade lá para não deixar vazar para fora? Primeiro, não deixa vazar para fora os elementos químicos que emitem as radioatividades e também não deixa sair as radioatividades que são emitidas lá dentro. Então a radioatividade fica presa e contida dentro do núcleo do reator. Beleza? Dentro da cúpula, né, do reator. Então a cúpula do reator é isso. Enquanto ela não for violada, tanto os materiais quanto a radioatividade não saem lá de dentro. Certo? Não sai lá de dentro. Beleza? Entendido até aí? Ok, vou adiante aqui.